E aí, galera, tudo bom com vocês? Está no ar mais um Pode Não Jão. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa muito especial, um amigo, uma pessoa que faz política aqui na região do entorno, mais necessariamente no Valparaíso, Dr. Roberto Martins, pré-candidato a vereador no município de Valparaíso, que tem muita história para contar, é advogado da nossa região. E assim, a gente tem muito para falar de política e muito para falar também da sua pré-candidatura, né, doutor? É um prazer imenso te receber aqui no podcast e se apresente para o nosso público. Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, né? Esse podcast que é bem sugestivo, que pode não, João. Gostei demais. Eu acho que pega isso, né? Sim, sim. Então, assim, até conversando aqui antes, você falou que é um nome sugestivo de alguém do Nordeste, e eu, como nordestino lá do interior do Ceará, gosto muito dessas coisas, né? Gosto muito da minha região do Nordeste. Sim, Então, vim para cá ainda no ano de 1998. E como nordestino sai da sua terra buscando algo melhor, né? sim, com Eu vim certeza. para estudar, tinha o sonho de fazer direito, de ser especificamente na área de direito advogado, como sou, né? E aí acaba que a gente se encanta por essa região que nos abraça de braços abertos, até porque é uma região que acolhe bem as pessoas, né? Valparaíso especificamente é uma cidade que não tem 30 anos. E aí é formada por pessoas de toda a região. Sim. E acabou que aqui eu me encontrei, constituí minha família, e aquele sonho de a gente conquistar algo melhor e voltar para nossa terra acaba que fica para o segundo plano, porque constituí a família aqui igual a mim e acabei que me adaptando, né, e ficando nessa região maravilhosa. Bom demais. O senhor é de Ipueiras, no Ceará. Ipueiras, tive agora em dezembro visitando, passei lá Natal, passei, né, Réveillon. E assim, é muita alegria que a gente volta para nossa terra, né? Rever os amigos, até Familiares. familiares, tem muitos lá. Apesar de quando eu chego lá, é agora dezembro especificamente, eu me deparo com pessoas que eu não conheço mais, porque quando eu saio de lá, tem 25 anos, né? 25, 26, né? 26 anos, muita gente hoje, acho que muita gente de 25 anos não tinha nem nascido, né? Sim. Outros que tinham 10 hoje está beirando uns 40, 35, 40, não reconheço mais. Então, assim, são poucas pessoas que a gente realmente tem convivência, mais os parentes, né? Tios, primos. Bacana. Mas é uma cidade acolhedora. O Nordeste é muito bom às vezes. As pessoas têm muito preconceito com o nordestino, com a região do Nordeste, porque realmente é muito sofrida, mas é uma região muito boa, muito acolhedora. Quem vai no Nordeste reconhece isso. Não, sem dúvida. É costume nosso, né? Apesar de eu não ser nordestino de fato, toda a minha família é nordestina. E dezembro e janeiro a gente tem que ir para nossa cidade. A minha cidade, a cidade da minha família, fica lá no interior do Pernambuco, lá em Brejinho, no sertão do Pajeú. Não dá 10 mil habitantes, doutor Roberto. Bem pequenininha, metade é parente, outra metade é conhecida. E é bacana a gente ir e rever as pessoas que a gente Muito gosta, bacana, né? muito bom isso. Não, sem dúvida. Praias maravilhosas, né? Povo acolhedor. A região realmente ela era sofrida, castigada naturalmente, né? Região seca. Mas eu acho que falta um pouco de sensibilidade, de investimento na região. Poderia ser melhor, apesar da Sim, seca, né? sem Nós temos dúvida. países no mundo aí que são países que também não são agraciados com bastante chuva e tal, e sobrevive, né? E tem uma vida melhor do que a região. E sobressai muitas questões. Acho que o Entendi. Nordeste, apesar disso, é uma região que já provou e prova que pode produzir bem, mesmo na região árida, que ainda consegue contribuir para o nosso país. Acho que Bacana. precisa realmente um pouco mais de investimento e cuidar do povo, né? A Entendo, política é o caminho para isso. entendo. Mas, infelizmente, até hoje a gente ainda vive o resquício daquela coisa do coronelismo, né? Sim, sem dúvida.
de manter o poder. Poucas pessoas têm sobressaído com relação a isso, mas a gente acaba vendo uma evolução. Principalmente a gente que mora distante, quando eu vou lá eu já consigo perceber alguma coisa, melhoria, principalmente na consciência das pessoas. Sem dúvida. Então, eu sou apaixonado pelo Nordeste. É uma paixão que é dividida também. Dr. Roberto, o senhor veio para cá na década de 90, no finalzinho da década de 90, veio com esse sonho de cursar direito e se formou advogado. E em que ponto da sua trajetória você se atentou para o desejo de fazer política? Interessante, porque às vezes eu mesmo me pergunto isso, né? Porque realmente é interessante. Eu falo assim, eu tenho um amigo que foi juiz aqui em Valparaíso de Goiás, o Zé Augusto, que hoje não está mais na comarca, que, salvo engano, está na comarca de Santo Antônio. Quando eu fui candidato a vereador em 2012, ele era juiz eleitoral também. Uhum. E aí ele me falava, doutor, você foi picado pela mosca branca da política, né? Porque não larga mais. Realmente a gente acaba se apaixonando pela política, né? Principalmente defender as coisas que a gente acredita. Então, em algum momento a gente se depara com isso. Eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Não dá para dizer que houve um marco, né? Foi um termo inicial. Eu, como nordestino, minha família é muito política, lá no Nordeste também. Meu pai já tinha sido candidato a vereador lá em Poeiras, meus tios. Então, a gente vive aquele momento, o fervor da política é muito apaixonante. O Nordeste, fazer política, fazer campanha eleitoral é um pouco mais diferente do que aqui. O senhor tem toda a razão. O povo é mais apaixonado, né? O povo toma lado, Uhum. compra a ideia, enfim. Eu acho que eu comecei nesse cenário, né? Ainda muito menina, participando dos comícios, a gente vai se apaixonando por aquela atmosfera. Mas com o passar do tempo, né? Eu acho que o fato de eu ter cursado direito, né, em algumas matérias me chamava muita atenção para algumas coisas. A gente vai absorvendo isso e achando, né, como a gente continua achando que a gente pode contribuir com a sociedade da forma que a gente enxerga. Sim, então, sem dúvida. Hoje, nossa região aqui é uma região que precisa ainda desenvolver muito, e eu acredito, por ser uma cidade nova, igual Valparaíso Ocidental, Novo Gama, Sim. própria Lusiânia, que é uma cidade antiga, mas acaba que pela proximidade de Brasília, assim, ficou um pouco atrás, né? Acho que poderia ter desenvolvido mais também. Aproveitando todo esse cenário de foco nacional para a capital, então, capital do nosso país, acho que ficou um pouquinho para trás. A gente vai vendo que a gente pode contribuir de alguma forma. Sim. E fazer a política de uma forma honesta, fazer a política voltada para as pessoas. Como assim diz a res pública, para a coisa tem que ser pública e não a gente fazer política voltada para o nosso próprio interesse. É difícil isso? Para muitos é uma utopia, de fato, mas acredito que não. É uma construção que a gente pode ver realmente uma mudança no cenário político, na nossa sociedade daqui a alguns anos. Sim. Mas para que isso aconteça, alguém tem que começar. Então acredito que a gente pode contribuir, não mudar de fato toda uma história nesse primeiro momento. Mas todo aquele que exerce alguma função pública, que puder contribuir para que a gente tenha nas próximas gerações um poder de consciência maior e de atitude. Sim. Infelizmente, a gente ainda vê muita coisa ruim dentro da política, né? E a gente fica triste, porque isso reflete na educação do nosso povo, na saúde, na segurança, no desenvolvimento social, econômico. Então, a gente... E acaba manchando quem quer fazer uma política boa, né? Uma política honesta. Porque mistura um com o outro. O cidadão médio ele não consegue diferenciar quem é o bom político e quem é o mau político. Ele bota todo mundo num balaio só e vai, né? Então, essa sua fala eu acho muito interessante, porque eu compartilho dela. Eu acho que um dos trabalhos principais que eu fiz na política ultimamente foi sempre buscar estar à frente de algum partido, né, contribuindo.
Então, esse período todo eu tenho buscado pessoas que eu enxergo na comunidade como pessoas com potencial. A gente não pode ser aqui também leviano de dizer que não. A gente olha na sociedade aquelas pessoas que se identificam, que podem chegar a um objetivo, né? Ser um vereador, um prefeito, um deputado, e a gente busca essas pessoas, mas de uma forma seletiva. Eu tenho buscado isso, mas eu tenho conscientizado as pessoas, não é fácil. Por quê? Porque você se iguala a todos. Você Sim. pode ser o melhor profissional, o melhor pai de família ou mãe de família, a pessoa mais digna da sociedade. Quando você se filiar a um partido com a intenção de se candidatar e quando põe o seu nome à disposição, você está se igualando à parte mais baixa da política. Você não se iguala A elite. assim, às boas pessoas. Sim. Até porque a gente a política a gente acaba focando mais no que não presta do que presta, né? Então as pessoas, eu tenho dito para as pessoas tenham consciência, o trabalho não é fácil. Então você pode ser a melhor pessoa que você vai ser questionado só por estar nesse meio. Nesse meio. Exatamente. Então o caso também às vezes de o que a gente fala laranja podre, né? Você tem um cesto lá, uma laranja podre. O mal político acaba contaminando não a política. Eu não acredito nisso, mas a sociedade com a imagem da política para a sociedade. Exatamente. A visão que ela tem dos políticos. Não, o senhor tem toda a razão. E só abrangendo um pouco o assunto, muita gente fala de direita e esquerda, e não é que uma seja boa e outra seja má. Tem políticos ótimos e excelentes na esquerda, tem políticos ótimos e excelentes na direita. E assim, basta a sociedade, e é um apelo que eu estou fazendo nos programas que eu gravo sobre política, e principalmente na minha rede social pessoal, basta que a sociedade observe, entenda a política, enxergue, comece a falar sobre política e forme uma opinião para que ela consiga diferenciar a pessoa que está ali com boas intenções da pessoa que está ali querendo só usurpar do funcionalismo público, entre outras coisas. Entendeu? Eu acho que aí você fez uma colocação muito boa. Acho que nós, não como políticos, como eleitores, Sim. temos essa obrigação, essa responsabilidade. A partir do momento que eu digo que a política não presta, eu vou me fechar para poder fazer boas escolhas. Então, eu acabo votando em qualquer um. E o cidadão, ele tem dever. Aí eu digo que ele tem, perante a sociedade, né, perante o Estado brasileiro, tem o dever de buscar se informar, de buscar realmente escolher algum candidato que possa se identificar e que realmente vai fazer a diferença. Exatamente. Não dá para colocar todo mundo no mesmo barco, fazer um sorteio. Ainda hoje eu me choco com pessoas que no dia da eleição pega lá um papel com o número do candidato, chamado Santinho, para votar. Isso para mim dói até na alma. É o descaso com a política, né? Exato. Aí essa mesma pessoa pode lá na frente dizer, a política tudo não presta. Eu falo sempre para as pessoas, o Estado ele precisa de organização. Alguém vai ser eleito. Então, eu acho que é uma obrigação nossa escolher bons representantes. Às vezes é difícil, não é um papel fácil, não. E pedir isso ao eleitor que é um grande desafio. Que toda campanha a gente fala, olha, escolha bem, mas não é um papel fácil para o eleitor. A gente reconhece isso. Mas também não podemos, por esse fato, dizer que o eleitor vai votar em qualquer... Não, faça escolha. Não, e para isso que serve o período que nós estamos nesse momento, né, que é a pré-campanha. Não é que a exigência que o eleitor se forme como um cientista político e saiba debater. Não, você tenha pelo menos o bom senso de sentar e analisar e formar uma opinião, entendeu? Com aquela pessoa que está se colocando como pré-candidato e tem um pouco a ver com seus ideais, com aquela pessoa que você compreende que pode fazer um bom trabalho, não só como vereador, mas sim como prefeito também, e formar uma opinião centrada para que você não jogue seu voto fora, né? Que você deposite a sua confiança em alguém, até porque é uma pauta que eu estou levantando também, você só vai
ter direito, entre aspas, né, de reclamar, de opinar, de dar alguma coisa, se você tiver cumprido o seu papel, entendeu? Não adianta você chegar no restaurante e esperar que o garçom te sirva, você não vai ter como reclamar do prato se você não gostar dele, você não pediu, você não foi lá, não observou, não leu o cardápio, mesma coisa na política. O que adianta você pegar um santinho, ir lá votar em qualquer um, aí daqui 6 meses a pessoa toma posse e faz um péssimo trabalho e você vai lá reclamar. Você não cumpriu o seu papel, né? É essa a questão. Verdade. De fato, a gente precisa melhorar essa conscientização política. Mas Justo. eu acho que com o tempo, sabe, a gente vai. Eu vejo a nova geração aí, tenho conversado muito com os jovens, eu vejo uma geração preocupada. Parece que não, mas o jovem está observando. Sim, Ele sem dúvida. consegue observar. E quando a gente. Por que eu sei disso? Se começa a tratar alguns temas com o jovem, falar de política, você vê que um jovem, hoje, uma geração que aparentemente alguém quer vender como alienado, mas não é. Eu tenho conversado com muitos jovens, eu sinto que eles têm sede disso, né, de mudar a política. Perfeito. Talvez não entenda ainda qual é o papel dele, não sabe como fazer, mas a nossa geração eu tenho acreditado que pode mudar sim. Excelente. Doutor Roberto, o senhor foi candidato a vereador em 2008, certo? 2008, 2012. Isso. Foi candidato a deputado também e foi procurador e secretário. O que o senhor aprendeu com essa sua trajetória dentro da política? O Roberto de 2008 tem a mesma cabeça de agora ou melhorou? Ou evoluiu? Quais foram os aprendizados? Eu não sei se a cabeça não é mais a mesma, para começar. Eu não sei se isso, né, se eu evoluir. Né? A gente começa a enxergar o mundo de outra forma, não só pela convivência, né? Forma pragmática ali do dia a dia entre os poderes, mas a própria idade, a própria mudança na tecnologia, no pensamento da sociedade vai nos transformar. Sim. Especificamente, não tenho participado aí, fui procurador no município de Cidade Ocidental e sim, a experiência é excelente, muito boa. Por quê? Como advogado, eu recebo o cliente lá no escritório, oriento e tudo mais. Como procurador, né, a gente tinha passei a ter uma experiência interessante, porque não é tudo que a gente imagina que pode fazer e nem tudo também. Você tem que ter um contrapeso. Sim. Então, fazer parte da procuradoria que defender os interesses do município, do cidadão, deu uma experiência muito boa para enxergar a importância da política na vida das pessoas. Então, quando você recebe lá um projeto de lei que você analisa e que pode contribuir da sua visão para a sociedade, isso é fantástico. Então, que minha experiência em Cidade Ocidental como procurador foi muito boa, porque eu consegui contribuir da minha maneira, não só com o município, mas também com a sociedade através dos projetos de lei, orientar o próprio prefeito, conversar, dialogar com os vereadores, sabe? Então, para mim foi muito bom, Sim. excelente. Então, politicamente, eu falo que a gente vai adquirindo experiências das mais variadas formas, e isso contribui para a nossa formação. Eu me sinto hoje cada dia mais preparado, não intelectualmente, por quê? Desde que eu entrei na vida pública, já era advogado, tinha minha capacidade de fazer um bom trabalho. Mas o tempo nos dá, o amadurecimento nos dá uma visão um pouco diferenciada das coisas. Tratar as coisas de forma não só pragmática, mas também enxergar o ser humano, e aí isso é fundamental, porque às vezes a gente tem uma visão, quando a gente sai da academia, você também é operador de direito, sabe disso, a gente sai com a visão de que a gente pode tudo, e ali a gente vai transformar o mundo, e não é. E a gente precisa entender o ser humano em primeiro lugar. Aí você vai conseguir fazer um bom trabalho. E isso, para mim, assim, hoje eu me sinto não mais capacitado, mas com uma sensibilidade maior. Sensibilidade, porque
A gente tem que entender que hoje nós estamos numa sociedade em transformação, Justo. em mudança de paradigmas. Então, eu, como pré-candidato, eu tenho conversado muito com as pessoas e tenho falado de política, tenho recebido muitas, não digo proposta, mas falar de temas que são sensíveis à própria cidade de Valparaíso de Goiás, cidade nova, né, que tem uma demanda reprimida muito grande, e a gente consegue fazer esse trabalho, mas também encontramos os eleitores que também não estão nem aí para nada. Aquele que ainda, infelizmente, tem uma visão ainda muito particular da política, Sim. né? Do seu benefício próprio. Né? A eleição desse candidato, votar nele, o que vai influenciar para mim, Particularmente especificamente, falando. particularmente. Sim. E quando você tem uma visão mais social, aí você diz, não, para mim e para os demais. Essa É diferente, né? Diferente. Mas, infelizmente, ainda temos esses eleitores, né, que eu acho que é minoria, mas é uma minoria que, às vezes, faz diferença num pleito eleitoral. Então, sem dúvida. Eu me sinto um pouco hoje com essa transformação mais apto a ter uma, qualquer cargo que eu for exercer, com mais sensibilidade, como você falou, para a gente ouvir mais também as pessoas, né? Uhum. Na hora de elaborar uma proposta de governo, eu fiz isso em 2016, quando fui candidato a prefeito em Valparaíso. Você elabora e aquilo põe no papel. Né? É o que a gente chama de dever ser. E a gente sabe que para esse dever ser acontecer, a gente precisa de dialogar com as pessoas. Né? Sim. Então, hoje, me sinto muito mais preparado para exercer um papel, um mandato de qualquer cargo. Entendi. Interessante. Aí o senhor está colocando o seu nome à disposição novo ao Paraíso. Hoje o senhor está no Podemos, né? No partido. E como é que o senhor está enxergando a eleição de 2024 com inteligência artificial, com novas ferramentas nas redes sociais? Qual é a perspectiva do senhor como pré-candidato para a eleição de 2024? Não só como pré-candidato a vereador, mas também na majoritária do Valparaíso, que está uma disputa meio na dualidade, né? De um lado com o outro, não tem uma terceira via, vamos dizer assim. Sabe, o que é interessante quando a gente observa, gosto muito de observar a política como ela é feita em alguns lugares. Em 2016 fui candidato a prefeito. Em 2020 eu estive com o prefeito Pablo Mossoró na reeleição. Inclusive fui coordenador de campanha, né, do atual prefeito. A gente olha para aquelas cidades do interior e vê exatamente o que você está falando aí. São cidades em que são polarizadas. Você tem um lado ou outro. Você tem que fazer uma escolha. Né? É igual hoje no Brasil. Se discute direita ou esquerda, quem quer que represente esses Sim. lados, você vai estar mais ou menos nesse sentido. A nossa região, até pouco tempo, eu falo de Valparaíso, principalmente, ela era uma cidade que ainda estava buscando a sua identidade política. Então, você tinha várias candidaturas fortes, não dava para saber. Assim, tinha até uma noção, né, por pesquisa e tal, quem estava melhor. Uhum. Mas qualquer um podia vencer a eleição porque ainda estava se encontrando. À medida do tempo, o tempo foi passando, todos os grupos políticos lá do início da emancipação em 96 passaram pelo poder. Hoje, você não tem mais uma novidade no processo de um grupo político que nunca governou, que pode liderar uma terceira via e tal, e chegar no poder. Hoje nós temos um cenário, até porque ele foi construído ao longo do tempo, de políticos galgando e chegando ao poder, e foram construindo essas bases. Embora que hoje em Valparaíso a polarização que se tem era de um mesmo grupo. Você vê como é que são as coisas. Sim. Era do mesmo grupo que se dividiu e mesmo assim absorveu o restante dos outros grupos. Então, é um cenário que a gente começa a enxergar
como cidade pequena, né? Cidade como o próprio país. Então é um cenário interessante. Nós vamos ter possivelmente duas candidaturas, ou claro, vamos ter outros candidatos. Na eleição passada tivemos 8 candidatos a prefeito, prefeito e prefeito. E se você chegar para a população, ela só lembra de duas candidaturas, sim, por conta da polarização. Sim. Hoje em Valparaíso nós podemos ter aí alguém que chega ao poder sem nunca ter exercido uma disputa majoritária, né? Então, hoje eu estou no Podemos, é um partido que é ligado hoje à base do atual prefeito, Pablo Mossoró, e a gente tem lá os nossos pré-candidatos. Acredito que essa definição deva ir lá mais à frente, porque a gente está ouvindo as pessoas, né? Está conversando com as pessoas, direta e indiretamente. Isso é diretamente importante. através das pesquisas, né? Que aí é uma pesquisa que mostra mais o cenário mais global, o cenário. Nós estamos ouvindo todos os setores da comunidade, os empresários, a sociedade civil organizada, né, as igrejas, né, todo tipo de religião, estão ouvindo para que a gente possa definir o nosso candidato. Eu acredito que hoje nós temos uma candidatura que anda bem, que é a do Dr. Marcos Vinícius. Acredito que ele, jovem, comprometido, trabalhador, acredito que é uma candidatura forte, mas isso a gente vai ver só lá na frente. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor foi secretário do Valparaíso agora, na atual gestão do prefeito. Dentro do poder público, dentro da máquina pública, vamos dizer assim, o que o senhor conseguiu observar que o senhor pode levar para um possível mandato do senhor como vereador do Valparaíso? Não de propostas, porque a pessoa confunde que essa parte de propostas é muito mais ligada ao executivo municipal. Mas o senhor, como secretário, fez parte do executivo, indiretamente, vamos dizer assim, mas eu tenho certeza que o senhor absorveu alguma coisa das vontades do Valparaíso. O que está acontecendo nessa gestão atual que o senhor pode levar para o seu mandato de vereador? Qual é a ideia? Quais são os posicionamentos que o senhor pode levar para o seu mandato? Até para o pessoal do Valparaíso, nós temos público no Valparaíso também, para o pessoal conhecer o Dr. Roberto e saber como será o Dr. Roberto vereador do Valparaíso, se Deus quiser, obtiver êxito na eleição. Deus assim permitir, né? E eu passei uma experiência muito boa, porque era secretário de governo até o início de dezembro, né? Então, o trabalho do secretário de governo, mais amplamente, é a ligação ali com o poder legislativo, né? Todo o governo, de uma forma geral, auxiliando o prefeito, as outras pastas do governo, mas também com o poder legislativo, com os vereadores. Então, isso me deu uma experiência muito boa para a gente chegar lá, se Deus permitir que a gente seja vereador, a gente conseguir fazer um bom trabalho. Valparaíso é uma cidade que tem uma demanda reprimida, como eu já falei. Assim, herdou de Lusiânia, assim, não é, né, a palavra nem é essa, é herdar. Né? Deixou de receber de Lusiânia uma atenção mais especial, então nós temos muita demanda que precisa ser suprida. Só a título de exemplo, nós temos uma cidade que ainda não é 100% asfaltada, apesar de ser o segundo menor município do estado de Goiás. Então, se a gente observar isso, como uma cidade que tem pouco mais de 61 km², que é especificamente urbana, não tem uma área rural, e não tem toda a sua via asfaltada. Infelizmente ainda é uma demanda que a sociedade cobra muito. E tantas outras, né? Sim. Nós temos muitas questões que a gente precisa, e eu como parlamentar acho que eu vou focar um pouco também nisso, a gente fazer um trabalho político a nível de região também. Claro, quando você tem um mandato, você tem uma voz mais forte, né? Perfeito. Você tem um alto-falante para poder ser ouvido mais longe. Eu acho que a nossa região ela precisa evoluir demais. Dá um exemplo, como região. Valparaíso hoje não consegue fazer saúde, ou ocidental, ou Lusiânia, ou Novo Gama, Perfeito. fazer uma saúde
de primeiro mundo, sem pensar nos outros municípios. Você atrai naturalmente. Valparaíso hoje chegou ao ponto, alguns meses atrás, de ter quase 50%. Teve mês que passou de 50% dos atendimentos na área de saúde de ser de outros municípios, inclusive do Distrito Federal. Então imagina o que é fazer política pública na cidade como Valparaíso. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar em algumas áreas. Olha, só outro exemplo que eu vou te dar aqui, nosso tempo também é curto. Não, fica à vontade. Você sabe que o nosso lixo hoje de Valparaíso é depositado no município de Cidade Ocidental. Sim. Então não dá para pensar uma cidade isolada. Não dá para pensar um Valparaíso, Novo Gama, isolado. Então eu acho que hoje alguns temas têm que ser bem trabalhados. Exemplo da saúde, nós temos que ter um consórcio na região. Não adianta. Nós vamos conseguir fazer educação, aliás, saúde, principalmente, sem esse consórcio. Tinha um secretário de saúde de Valparaíso, já até faleceu, acho que muito amigo aqui do seu Antônio Lima, né? Sim. Um abraço, seu Antônio Lima, aqui cidade ocidental, que ele me falava, olha, a saúde em Valparaíso é um saco sem fundo, porque se você investe muito, primeiro os recursos são muito escassos, mas digamos que você consiga fazer um trabalho de nível... Um investimento abastado nessa área. Isso, de um grande nível. Você cada vez mais vai atrair gente de outras regiões para esse tipo de atendimento. Olha que hoje nós temos o atendimento básico em Valparaíso e algumas especializações, como o exemplo da cirurgia de catarata, que é exemplo aqui na nossa região, que atrai muita gente. Sim. Então, fazer saúde sem pensar nas outras cidades, não dá. Eu acho que é um tema que precisa ser discutido. Com certeza. Eu não digo que um parlamentar, um vereador vai conseguir, mas vai ecoar. É a voz. É a voz. É a voz, exatamente. Fazer, e a gente já discutiu isso quando eu fui secretário. Aliás, quando eu fui procurador do município de Cidade Ocidental, o atual prefeito Fábio Corrêa, a gente já discutia isso. Só que alguns entraves, né, ocorreram. Mas eu acredito que é um tema, é uma discussão que a gente tem que levar à frente, né? A gente conseguir nosso hospital regional. Sim, sem dúvida. Que se os municípios não se abraçarem, se os prefeitos não tiverem essas consciências, se os vereadores não tiverem, a gente não vai conseguir tirar do papel. Exatamente. Então, às vezes fala assim, um vereador, o papel dele é fiscalizar o governo, é aprovar as leis contas e tal. Só que é o seguinte, hoje a influência de um vereador, eu digo porque eu apoiei na passada do deputado Zé Nelto para deputado federal, e a gente tem portas abertas para trazer recursos. Mas precisa de um planejamento. Dá para trazer recursos, sim. Ao Léo, né? Então, assim, o papel do vereador, ele sai da Câmara, ele sai do seu próprio município, dependendo de como ele vai conduzir, de como ele vai tratar o assunto. Então, Valparaíso, como outras cidades hoje, precisa olhar dessa forma, senão a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas. Excelente. Porque resolver individualmente, você acaba que só aumenta a demanda, né? Digamos que aqui na cidade ocidental tivesse um hospital de referência na nossa região. Esse hospital seria só para a cidade ocidental? De jeito nenhum. Até porque nós temos o sistema de saúde no país, o SUS, que é único, né? Então, você não dá para chegar numa cidade... Eu que sou de Valparaíso, vim aqui para ocidental e dizer, não vou te dar atendimento porque você não mora aqui. Não pode. A não ser em questões de saúde básica que todo município tem. Mas, então a gente precisa ter essa discussão. Eu acho que o seu trabalho aqui, trazer gente que debate esse tema, a gente criar um consenso, né? Exatamente. A gente precisa dessa conscientização para que a gente realmente consiga fazer as coisas. Eu, assim, modéstia à parte, acho que estou preparado para ser um vereador e contribuir bem com a nossa cidade, em todos os temas, né? Vou dar um outro exemplo aqui, uma experiência. Fica à vontade. Como secretário de governo em Valparaíso, nós já tivemos leis emanadas assim, de origem do próprio Poder Executivo, que depois que é aprovado, a gente fala, olha, poderia esse ponto aqui ter sido melhor tratado, sabe, tinha sido melhor que se ele não tivesse, ou se tivesse... Porque eu acho que o papel do parlamentar aqui é fundamental, não importa de quem é a iniciativa do projeto de lei.
Você tem que debater com a sociedade, você tem que debater com a sua base. Eu não acho que fazer um papel de vereador é se limitar ao seu gabinete e estar lá no plenário votando, não. Eu acho que é esse tipo de trabalho que eu quero fazer, que é Excelente. trabalho, participação popular. Né? Eu Excelente. quero que as pessoas me ajudem nos projetos de lei. Então, assim, se tiver a graça de ser um vereador, vou ter uma página especificamente para os projetos de lei. Então, antes de apresentar, eu quero apresentar para a população. O que vocês acham disso? Contribuem com isso, com aquilo? E é excelente. Aí eu digo que é uma representação do É povo. excelente porque o senhor falando isso, sendo eleito nesse próximo pleito, fica explícito que o senhor não vai ser um vereador de portas fechadas. O senhor vai receber a população no gabinete, vai fazer com que exista essa comunicação para que possa atender as pessoas, não só as pessoas que votaram em você como vereador, mas também toda a população da cidade de Valparaíso, E é né? fantástico hoje, apesar do, assim, não sou tão velho, mas estou me familiarizando ainda com as redes sociais, eu acho isso fantástico, porque você pode hoje, qual o seu trabalho aqui? Está aqui falando para milhões, milhares de pessoas, né? Em potencial, Sim, milhões de pessoas, e por que não usar isso no mandato? exatamente. Então, assim, se apresentar antes para a população que você pretende, para que imagine um cidadão que vê lá um projeto de lei e fala, olha, esse artigo poderia ser melhor, ou então está faltando isso aqui, e ele te apresenta lá e você coloca. Sim, Então, o cidadão vai se sentir representado e participando. Então, eu quero fazer esse trabalho, né? Não só com esse projeto que eu vou apresentar, mas também difundir no meio da sociedade esse projeto que vieram de outros colegas, que vieram exatamente. do Poder Executivo. Eu acho que, e às vezes há uma interpretação errada no próprio vereador, no trabalho dele, de ser situação ou oposição. Isso não é relevante para o seu trabalho, porque imagina, você recebe um projeto do Poder Executivo, aí você diz, poxa, eu tenho que votar porque eu sou base. Ou então eu tenho que ser contrário porque eu sou oposição. Cara, isso é um absurdo, isso não pode Limita a existir. sua visão, né? E nessa visão, eu acho que assim, igual deu o exemplo aqui de lei que voltava, podia ter sido melhor que esse ponto e tal. Uhum, E acaba que você não volta o projeto de imediato para a Câmara, que fica até às vezes um pouco constrangedor. Né? Acabou de votar e agora estou reconhecendo aqui. uhum. Isso por quê? Porque falta um pouco mais de diálogo, tanto do Poder Executivo com o Legislativo, né? E do próprio Legislativo discutir ali, os vereadores discutir mesmo, não tá lá só para votar. Dificilmente, e você pode olhar em toda a nossa região, não vou falar do restante do país, porque eu não conheço, Perfeito. mas você como um operador de direito, uma pessoa que conhece, você olha, participa, pelo menos assistindo as sessões nas câmaras. Dificilmente, diferente do Congresso Nacional, lá realmente o nível é outro, e a gente não vai exigir também que seja o mesmo nível, Sem mas dúvida. dificilmente você vê parlamentar apresentando uma emenda. Debatendo o projeto. Esse projeto tá bom, mas eu quero fazer esse artigo aqui, acho que tem que constar. Então, falta um pouco mais desse trabalho. Eu quero fazer esse trabalho. Eu quero fazer. Independente de quem seja o próximo prefeito ou prefeita da cidade. Independente. E olhar para o meu colega e dizer, colega, eu quero contribuir no seu projeto. Tá bom, mas eu queria contribuir aqui, ó. Não se sinta menosprezado. Excelente. Sabe, tem um diálogo. Excelente, Eu excelente. acho que aí nós vamos ter a população participando mais, Uhum. né, mesmo que passivamente, mas contribuindo ali para o trabalho do parlamentar e a própria dinâmica ali da Câmara. Eu quero fazer esse trabalho que eu acho que precisa, sabe? Então, esse é um pouco da minha experiência como secretário de governo que eu acabei percebendo. Eu não estou falando aqui de maldade de ninguém, não. É, às vezes, a própria cultura ali. Sim, sem dúvida. Da reunião das comissões, que pouco acontece, pouco debate. Então, E às vezes vem pré-votado de fora, né? Só chega para ratificar o projeto, né? É muito, muito interessante a fala do senhor. Mas você tá assistindo o episódio até agora, você não deixou o like, você não comentou, você não se inscreveu no canal. Dr. Roberto tá dando uma aula pra gente aqui.
e você não fez isso? Por favor, pô. Colabora com a gente. O que você está fazendo da sua vida? Ajude aí. Eu, hein? Todos os meus amigos aí, vamos contribuir aqui. Exatamente. Esse programa é fantástico. Eu acho que sucesso mesmo. Pega o link, coloca lá naquele grupo da sua galera do Valparaíso que não conhece o Dr. Roberto. Porque eu tenho certeza que tem gente que te conhece e que ainda não sabe que você é pré-candidato. Já ouviu falar, é um cliente de escritório e que não sabe que você é pré-candidato. Então, assim, esse episódio vai servir para isso, entendeu? Pega aquele link, bota lá no grupo da sua família, dos seus amigos, do grupo de futebol, do grupo da faculdade, entendeu? Dr. Roberto é pré-candidato, pô, o material do cara, né? Vai ser muito bacana se você contribuir para isso. Beleza? E continuando, Dr. Roberto, é muito interessante a fala do senhor em se tratando de projeto de lei, porque a gente observa muitos, não só pré-candidatos, mas muitos vereadores que já tiveram mandato que não tem essa clareza na nossa região, né? Se tratando de projeto de lei do entorno, o senhor acerta sem dúvidas quando se fala de que tem que ser pensado um conjunto da obra. Um ponto interessante, eu gravei o episódio com o seu Antônio aqui, que o senhor mandou um abraço, seu Antônio, ele falando sobre a saúde do município, da região, que tem que existir um hospital regional, que já houve debate, mas nunca aconteceu. Não dá para tratar o transporte da região como individualizado, de jeito nenhum, entendeu? Porque todas as cidades, todos os municípios dependem massivamente da BR-040 que atravessa o Valparaíso, entendeu? Então tem que ser uma coisa debatida com a sociedade da região, não só do Valparaíso, não só de Cidade Ocidental. E uma coisa interessante que o senhor Antônio falou é justamente isso. Independente de quem for, próximo prefeito ou prefeita do Valparaíso, o próximo prefeito ou prefeita de Lusiânia, do Novo Gama, da Cidade Ocidental, o senhor Antônio coloca à disposição o nome dele como pré-candidato a prefeito, e ele falou que vai dialogar. Porque precisa existir esse diálogo. Entendeu? Precisa existir essa conversa para que a gente consiga atender a região. E é interessante que essa região se equipara como região administrativa, né? Com Juazeiro e Petrolina, ali na divisa da Bahia com Pernambuco, e tem outras duas cidades no Tocantins, se eu não me engano, que tem essa mesma equiparação de região administrativa. Não dá para separar. É uma coisa só. Entendeu? E é muito interessante a visão do senhor nisso, que eu tenho certeza que se chegar a cadeira de vereador vai contribuir para a região, não só para o Valparaíso. Eu vejo isso. Ó. Você chega hoje em Aparecida de Goiânia. Eu estava em Goiânia e eu ia para outra parte do município, né, de Goiânia, mas em um dado momento. Passou por Aparecida. Eu achava que estava em Goiânia, mas já estava em Aparecida. Assim, emendado mesmo, não tem nada que marque que esse lado. Exatamente. Valparaíso hoje, ele só não emendou de fato com o Novo Gama porque tem um córrego, né? Tem uma parte que passa aí, tem uma divisão natural. Mas em relação à Lusiânia, está emendado ali, Jardim do IP com Santa Rita. Sim. Tem ruas ali que tem dois CEPs. Um é de Lusiânia e outro é do Valparaíso. Com Cidade Ocidental é questão de tempo. Nós já estamos emendando mesmo. Sim. E vai ser uma região que vai ter muita gente morando e daqui a pouco você não sabe mais. Está em Novo Gama, aliás, em Valparaíso Ocidental. Então, fico muito feliz com essa fala do senhor Antônio Lima. Ele mostra uma pessoa antenada. Até porque a experiência dele foi o primeiro prefeito em Cidade Ocidental, né? Sim. Então a realidade era uma, né? Então ele foi gestor num momento diferente, momento que o município estava sendo implantado, enfim, assim a gestão pública estava sendo orçamento bem menor do que é hoje. Um orçamento completamente diferente do que é hoje. Mas ele se mostra uma pessoa sensível e assim, acompanhando a evolução, a realidade. Eu acho que é isso que nós precisamos de um gestor. Gestor que conheça bem não só
Cidade Ocidental, mas a região. Sem dúvida. E essa questão, essa consciência do trabalho do gestor em relação aos outros municípios é fundamental. Você não vai conseguir resolver os problemas da cidade ocidental de Valparaíso pensando, pelo menos, alguns temas, algumas coisas interessantes, não pensando individualmente, se isolar, né? Então, eu acho Tem que existir esse diálogo. nós precisamos realmente dialogar com a sociedade, até aqueles pré-candidatos, né, que podem chegar ao poder, que não tem essa consciência, começa a ter. Eu fui candidato em 2016, as pessoas falavam, a sua chance é pequena. Eu falei, eu reconheço, mas eu estou participando do pleito, estou trazendo temas que precisam ser discutidos, né? Então, sem dúvida. Em 2016 participei discutindo temas importantes para a nossa comunidade. Eu lembro muito bem que a gente foi para um debate lá na Supra Rádio, lá que atende nossa região. Sim. Lá do Gama, de Brasília. E aí fui perguntado para cada pré-candidato, o que você vai fazer nos primeiros meses, né? Ou o bendito 100 dias de governo. Todo mundo falava, vou cuidar da saúde aqui, da limpeza. Não sei. Eu falava, vou fazer a reforma administrativa. Porque sem a reforma administrativa, os outros meses não vão andar. Sim. Então, não adianta querer mostrar serviço 2, 3 meses para aparecer, para dizer que chegou, travar a cidade. E depois você não conseguir mais andar. É igual, você pega um veículo seu, você vai gastar todo o combustível ali sem abastecer depois, não vai conseguir andar depois, né? Exatamente. Então eu falava, vou fazer a reforma administrativa para que todas as outras pastas se conversem. Nós não podemos ter um governo que é da saúde, um governo que é da educação, um governo que seja da infraestrutura, não. Está tudo ligado. Exatamente. Parece que não, mas está tudo ligado. Então, eu discutia isso, né? E aí, para minha satisfação, quando você perde a eleição, mas o prefeito foi eleito Pablo Mossoró, nos primeiros dias já resolveu fazer essa reforma administrativa que deu escutando a sua ideia. Então, assim, participei de alguma forma. Né? Sim, sem dúvida. Estou dando aqui só um exemplo, mas a gente pode contribuir com a sociedade aqui. O seu trabalho é fantástico. Eu agradeço. É fantástico, porque você traz pessoas para discutir a sociedade. Né? Sim. Discutir aquilo que é importante para nós. Então esse trabalho, eu acho que vocês agora, nessa nova geração, tem um trabalho fantástico. Às vezes, assim, não sou um parlamentar, não sou um prefeito, um vereador, não sou um deputado. Às vezes você está contribuindo até mais do que aqueles que têm mandado. Então, eu acho fantástico usar as redes sociais para conscientizar as pessoas. Eu acho que falta ainda um pouco mais disso na sociedade para que a gente consiga discutir temas locais. Nós temos hoje, às vezes, uma preocupação de discutir projeto a nível nacional. É bom, ótimo, tem que discutir mesmo. Mas traga isso mesmo nível para o seu município. Né? Sim. Não adianta, não vai resolver. Claro que contribui, mas não é o essencial você apenas apontar erro. Mas vamos discutir soluções também. É o propósito. Por que eu quero fazer um mandato, se assim tiver a chance de ser candidato e eleito? Eu quero fazer um trabalho discutindo com a comunidade. Se errar, erra junto. Mas o acerto é comemorado por todos. Então, eu acredito nesse tipo de política, participação popular. E aí, volta a um ponto que você falou lá no início, que as pessoas se ligam muito. Ou eu sou de um lado ou eu sou de outro. Ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Tem que acabar com isso. Né? Assim, pode defender pontos. Eu posso ser uma pessoa que defende pontos da direita e pontos da esquerda? Posso. Qual o problema nisso? E outra coisa, uma coisa que eu debato muito com o meu grupo aqui, o meu pessoal aqui na Cidade Ocidental, é que assim, dá para ser desse jeito a nível nacional. Ok. Porque o Lula, porque o Bolsonaro, apesar de eu não ter votado em nenhum dos dois, eu consigo compreender esse debate, entendeu? Foi. Mas, dentro do nosso município, tirando as grandes metrópoles, as grandes capitais, dentro do nosso município não dá para você fazer política com ideologia, com essa bandeira maçante, porque, um exemplo, eu sou candidato a prefeito e falo que votei no Bolsonaro.
apesar de ganhar a fidelidade dos eleitores do Bolsonaro, eu perco todos os outros que votaram no Lula, ou que não gostam do Bolsonaro, entendeu? Então, assim, é muito mais uma discussão de ideias do que de bandeiras. Perfeito. Dentro do nosso município, entendeu? Dentro do Valparaíso, dentro da cidade ocidental, dentro de Lusiânia, do Novo Gama, tirando Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um volume maior, que aí cabe a política ideológica, vamos dizer assim. Eu acho que aqui a gente tem que cuidar da nossa calçada, tem que cuidar da nossa rua, da nossa escola, do nosso hospital. Deixa para debater esquerda e direita Sem dúvida. em eleições presidenciais. A pessoa que está passando fome, a pessoa que está precisando de um médico, a pessoa que precisa estudar, isso não tem mínima importância se é direita ou esquerda, Exatamente. se é um governo de direita ou esquerda. O que importa é o atendimento às pessoas, né? Então, eu acho sim. Mas quando eu falo que as pessoas têm paixão pelo cenário nacional, devem ter também essa paixão pelos municípios. Com certeza. Afinal de contas, a gente mora no município, né? A União é uma ficção, o Estado de Goiás é uma ficção, agora o município é uma realidade. Exatamente, você tem razão. Assim, eu moro dentro do município, eu estou aqui na minha rua, no meu bairro, o que tem, o que não tem. Claro que a nível nacional isso reflete também, sem dúvida. Mas eu acho que discutir as pré-candidaturas, e agora a lei permite que a gente se exponha, né, como pré-candidato, e eu acho isso fascinante, porque a gente tem mais tempo de conversar com as pessoas. Sim. Uma campanha de praticamente 30 dias é só dizer, olha, eu sou o candidato agora, oficial. Eu acho que esse agora é o momento da gente se expor, dizer, olha, essas são as ideias. O que você acha? Exato. Exatamente. E ninguém é unânime, né? Assim, nenhum de nós, você como um comunicador, eu como operador de direito, você também, ninguém tem a razão de 100%. Sim. Ele tem que estar... E a razão, às vezes, é dentro de um contexto. Porque eu ouvi nesses dias uma frase de uma pessoa, achei fantástica. Ela diz assim, eu prefiro estar errado, deixa eu lembrar aqui, prefiro estar errado praticando o altruísmo do que estar certo na minha ignorância, estar certo e não reconhecer as outras pessoas. Entendi. Né? Na intolerância, essa é a palavra que ele usou. Eu prefiro estar certo, prefiro estar errado praticando o altruísmo, né? Olhando sempre achando próximo. Que está certo, mas olhando para o próximo, procurando acertar, do que estar certo na intolerância. Excelente. Eu acho assim, uma frase que cabe muito nos dias de hoje. E a política tem que ser assim. Perfeitamente. Então, olhando para esse diálogo, eu vou dizer assim, eu não vou governar como gestor, como parlamentar, não vou governar para a minoria. Assim, tem que governar para todos. Sim. Né? Então, eu acho que a vida pública você tem que ter esse sentimento. Eu não sei, as pessoas têm mais variadas posições e interesses na política. Essa é a verdade. Então, o cara que é empresário, quer defender os direitos dele, ou ele é candidato, ou ele apoia alguém ali para defender. Exatamente. É um segmento A, B, C. Eu acho que nós não vamos... É importante que a sociedade vai se sentir representada. Ela tem que ser representada. Um parlamento, Valparaíso são 13 vereadores. Né? Então, precisa ter os segmentos representados para ter diálogo. Ok. Mas quando você tem esses segmentos representados que não tem um diálogo, não muda nada. Não vai mudar nada. Não resolve. Doutor Roberto, nós estamos perto de 1 hora de episódio. Passa rápido. Passa muito rápido. Foi muito bacana a conversa com o senhor. Uma pessoa que tem conhecimento não só de política, mas como de sociedade, de vivência, né? E trazendo o tempero do Ceará, que é muito bacana. Só para deixar emendado, eu faço isso em quase todo episódio. O político que eu mais admiro veio do Ceará, apesar de não ser nascido no Ceará, o Ciro Gomes. Nasceu em São Paulo. Ele nasceu em Pindamonhangaba, mas a vida dele é o Ceará, né? Então, assim, traz o tempero do Nordeste, a sensibilidade do povo nordestino.
E eu acredito que, se for da vontade de Deus, se for a vontade do povo também, que o senhor venha a se eleger como vereador do Valparaíso, vai contribuir muito, não só pro Valparaíso, como para toda a região. Entendeu? Eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que a agenda está corrida, mas o senhor tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente e expor suas ideias para o público da região, para o público que vai às urnas em outubro. E agora, deixa uma mensagem para o pessoal, falando da sua pré-candidatura. Não pode pedir voto ainda, mas deixa a mensagem para o pessoal aí. Muito bom. Eu primeiro agradecer aqui você e toda a equipe que está. As pessoas não veem, mas tem toda a equipe aqui Exatamente. por trás desse trabalho, né? E é interessante que as pessoas recebem conteúdo, mas não sabem o trabalho que dá para fazer, né? Agradecer que o Pode Não João, que eu achei fantástico. Acho que grava bem, né? A gente nos traz várias formas de enxergar, só o nome é muito sugestivo. Agradecer aí a todos os nossos ouvintes, né? Não sei nem como é que chama, é ouvinte? Telespectadores, internautas, como você quiser. Todos os nossos internautas aí que nos acompanharam nesse podcast. Passa muito rápido, gente. Às vezes tem muita coisa para falar. Mas agradecer a todos vocês, tirar um pouquinho do tempo para nos ouvir. Acho que é isso que a gente faz, porque a sociedade ela precisa dialogar, né? Todos os canais de comunicação são importantíssimos. E hoje nós temos que aproveitar muito esse canal de comunicação que nos permite as redes sociais, a gente falar com as pessoas. Fica muito distante o político, né? Ou às vezes o profissional liberal. Quem quer que exerça sua profissão fica muito distante das pessoas. E as redes sociais nos aproximam. Então, agradecer a todos vocês, dizer que está à disposição para discutir a nossa sociedade, discutir os interesses comuns do nosso povo, do Paraíso de Goiás. Eu acredito que é assim que a gente contribui para uma sociedade que vai evoluindo, que vai superando os seus desafios. A gente sabe que não são poucos. É importante que a nossa sociedade compreenda que nem todos os políticos são iguais. Afinal de contas, são seres humanos e nascem da sociedade. Então, alguma diferenciação entre um e outro tem. Escolha bem seu representante na próxima eleição, que já está próximo, né? Exatamente. Usando a palavra. Mas agradecer a todos vocês, nossos amigos que nos acompanham, que vocês que têm deixado aí os comentários, né? E na medida do possível a gente vai respondendo individualmente ou coletivamente. Então agradecer mesmo essa oportunidade que a gente está tendo de conversar com as pessoas. E desejar a todos aí um bom domingo, né? Boa semana. Deus continue abençoando. E fica aqui estendido o convite para o senhor vir como candidato, para a gente debater política mais incisivamente. Fica aí estendido para a gente fazer esse programa como candidato, doutor Roberto Martins. Agradeço muito. Beleza? Pessoal, siga nossas redes sociais, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações. O Instagram do Dr. Roberto vai estar aqui embaixo. Segue ele lá para acompanhar essa pré-campanha, para acompanhar as ideias, para acompanhar o dia a dia do Dr. Roberto. Vai ser muito bacana se você for lá contribuir com isso. E assim, muito obrigado por tudo. Obrigado por vocês estarem participando, por vocês estarem junto com a gente nesse projeto. É muito bacana. Cada dia mais está fortalecendo, está crescendo. E eu tenho certeza que nós temos muito a alcançar. Dr. Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. E um abraço. Falou. Um abraço, pessoal.